Olá, graça e paz a todos os queridos. Agradecemos a Deus pela vida, pelo sustento e por toda a provisão. Nós louvamos a Deus pela sua palavra, que hoje salmodiaremos no Salmo 115, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! O título do Salmo 115 é Honra somente a Deus. O salmista fala de algo aqui que infelizmente o ser humano buscou ao longo de toda a sua história e que infelizmente nós, à luz da palavra do Senhor e que o salmista descreve aqui, percebemos que cegamente assim o ser humano agiu. Aqui o salmista começa dizendo sobre alguns perguntarem onde está o Deus deles? Onde está o Deus de Israel? Ou seja, as pessoas elas assim perguntavam, e aqui o salmista bem descreve isso porque eles não enxergavam, não viam esse Deus. O ser humano buscou ao longo da sua história criar deuses e criar imagens para esses deuses. Por isso esse questionamento. O ser humano ele desejava enxergar o seu Deus. Por isso essas criações humanas, transformando madeira, metal e alguns objetos materiais em objetos de adoração, em esculturas, em ídolos. Por isso que o salmista inclusive vai dizer, eles não enxergam o nosso Deus, e eles fazem esse questionamento, onde está o nosso Deus? Porque o Deus deles é prata, é ouro, esses são os ídolos deles, são obra das mãos de homens, ou seja, são feitos de prata, são feitos de ouro, são feitos de madeira, e o salmista vai dizer, esses que eles fazem têm boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não conseguem enxergar. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz, não cheira. Tem mãos, não apalpam. Tem pés, mas não caminham. Falando aqui de estátuas, onde muitos faziam seus postes ídolos para adoração. Imagens de pessoas que tinham ali boca, ouvido, mãos, pés, mas que não se movimentavam, não tinha nenhuma expressão sequer naquela imagem, naquela escultura. Por isso o questionamento deles, onde está o seu Deus? O salmista responde, diz que o nosso Deus, ele está no céu e faz tudo o que lhe agrada. E então o salmista vai falar de confiar no Senhor, ou seja, eles confiam nesses ídolos, nós porém confiamos no Senhor, nós que tememos ao Senhor. E ele fala de duas ações de Deus para aqueles que são seus filhos,
para aqueles que temem ao Senhor, amparo e escudo. O versículo 9, 10, 11, ele vai dizer isso: Israel confia no Senhor, é seu amparo e seu escudo. Arão confia no Senhor, é seu amparo e seu escudo. E todos os que temem ao Senhor, é seu amparo e seu escudo. Receber o amparo é estar no momento de necessidade e sermos supridos quanto a esta necessidade, sermos cuidados quanto a esta necessidade, observar o que nós necessitamos e assim supri-la. Ou seja, Deus é este nosso amparo. Ele tem nos sustentado, Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades. Mas diz que esse Deus que eles não podem ver, que é o nosso Deus que está nos céus, Ele também é o nosso escudo. Ser escudo é proteção. É não permitir absolutamente que nada chegue até nós sem primeiro passar por este escudo. Este escudo nos protege, nos livra, segura o que porventura nos atingiria. Esse é o nosso Deus, que muitos não enxergam. Por isso, muitos procuram criar os seus deuses, fazer as suas imagens e semelhanças que Deus abomina. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, está nos céus e é o nosso amparo e o nosso escudo. Creia desta forma, por mais que as pessoas perguntem onde está o seu Deus, você possa responder: Ele está no céu e tem sustentado cada uma das minhas necessidades e tem me protegido de todos os perigos. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém.